Salve Maria! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs conectados na fé que nós estamos. Hoje, segunda-feira, dia 6 de maio. Quero te acolher aqui no nosso canal. Você é muito bem-vindo, que a graça de Deus esteja sobre você e sua família. Você que nos acompanha, o Padre sempre pede, deixa aí o seu joinha, também um comentário. Participe conosco e, é claro, divulgue o nosso trabalho. Divulgue aí no grupo da família, com aquelas pessoas que você conhece, que gostam de ouvir a palavra de Deus. É claro, isso é muito importante, porque assim nós vamos também evangelizando, tá bom? Que Deus então abençoe. Vamos ouvir o evangelho desse dia, dessa segunda-feira, que é o evangelho de São João, capítulo 15, versículos de 26 e o capítulo 16, 4a. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agiram assim, porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isso para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Espírito da verdade dará testemunho de mim. Eu te pergunto, de quem Jesus está falando? Quero ver se você já sabe. É claro, ele está falando do Espírito Santo. E ele começa dizendo assim: quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade. E é interessante porque Jesus sabe que nós precisamos de um defensor. Por quê? Porque o mal nos rodeia. O mal quer sempre tirar a graça de Deus da nossa vida. É por isso então que Jesus já começa dizendo isso. Ele diz para os discípulos: olha, quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai. Para que a gente entenda isso aqui, Jesus está dizendo da graça do Espírito Santo. Essa graça do Espírito Santo vem da parte do Pai, através de Jesus, para cada um de nós. Tá bom? Então, aqui está a presença da Santíssima Trindade. Um Deus que é Pai, um Deus que é Filho. Do relacionamento dos dois, do Pai e do Filho, procede a graça do Espírito Santo. Por isso que o amor que Deus tem, como nós ouvimos ontem nas leituras, na segunda leitura de modo especial, dizendo que Deus é amor, nos dá a entender que esse amor aqui é esse relacionamento entre os dois. Nos dá a entender? Não. É o amor de Deus. O relacionamento entre os dois, entre o Pai e o Filho, é a comunhão entre eles que gera a graça do Espírito Santo para cada um de nós. Por isso, então, que o próprio Jesus vai colocar isso de uma forma muito clara. Ele dará testemunho de mim. O Espírito Santo dá testemunho do Filho, pela graça que o Pai colocou no Filho, para que nós possamos acreditar no Filho, termos a graça do Pai que o enviou e assim sejamos salvos pela graça do Espírito Santo que veio através de Jesus. E isso, meus irmãos, nós vamos celebrar daqui mais uns dias, nós vamos celebrar a graça de Pentecostes, que está chegando já, por isso que Jesus começa no Evangelho de hoje já dizendo isso para nós. E depois no procedimento, né, da sequência do Evangelho, o próprio Jesus vai dizer também: E também dareis testemunho, e vós também dareis testemunho. E aí o próprio Cristo vai dizer para que a nossa fé não seja abalada. Por que será que Jesus fala isso? Por causa das provações que o mundo nos coloca. Por causa de todas essas situações que o mundo vai colocando diante de nós, que muitas vezes nós vamos abalando a nossa fé. Se nós temos, como ele mesmo disse, né, a fé do tamanho de um grão de mostarda, imagina, do grão de uma mostarda, a nossa fé fica abalada, então imagina, significa que a nossa fé é muito menor. Por isso que nós devemos pedir sempre ao nosso Senhor que nos ajude a aumentar a fé, para crer mais nele. E assim, olha aqui que Jesus diz: para que essa nossa fé não seja abalada, expulsar-vos-ão das sinagogas. Ou seja, não vão aceitar, falando para os discípulos, não vão aceitar a palavra que eu der através de vocês. Olha só como é que Jesus já vai apontando os discípulos para o caminho que eles vão ter que seguir. Já vai mostrando para eles. Vai mostrando que é o caminho do sofrimento.
E aí, o próprio de Jesus dizendo, né? E virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Os discípulos todos foram mortos. Todos eles receberam essa proposta aqui que o próprio Jesus já tinha anunciado. Matarão a vós, achando que estão prestando culto a Deus. E aqui cabe uma reflexão também para cada um de nós. Quantas e quantas pessoas são mortas em nome de Deus? Na verdade, não estão. Aqueles que estão matando não estão fazendo isso em nome de Deus. Jamais, de forma nenhuma. Por isso que Jesus já faz esse alerta para todos nós, então, meus irmãos. Meus queridos, e assim a gente vai conhecendo, né, que esse Jesus que veio até nós para nos dar a graça de conhecermos a Deus Pai, não nos deixará sozinho. Ele vai deixar para cada um de nós um defensor, o Paráclito, aquele que é o Espírito Santo de Deus. E que assim já nos preparemos para esse grande momento que é a festa de Pentecostes, que já se aproxima. E assim vamos abrindo o nosso coração e deixando com que a graça de Deus atue dentro de cada um de nós, tá bem? Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela tua participação e que a palavra de hoje possa te dar a graça de estar sempre na presença desse Jesus Cristo que agora nos falou, que veio do Pai pela graça do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até amanhã.